Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para um vídeo a respeito de análise combinatória, mais especificamente sobre anagramas, que nos foi pedido por uma aluna nossa aqui em Campinas, chamada Vitória. Ela faz o 7º ano e a gente vai ajudá-la através de um vídeo com duas questões. A primeira questão é essa daqui, ó. Um anagrama de uma palavra é outra palavra escrita com as mesmas letras. Por exemplo, amore é um anagrama da palavra eroma. A gente coloca palavra, mas essas palavras podem, estar presentes no nosso vocabulário ou não, tá? Pode fazer sentido ou pode não fazer sentido nenhum, ok? Mas é um jogo de letras. Quando a gente tira uma letra do lugar, troca de lugar com outra letra, isso passa a ser um anagrama, ok? Então, quantos são os anagramas possíveis da palavra eroma? Então, como é que a gente resolve esse tipo de questão? A gente resolve, pessoal, usando alguns recursos. Eu vou usar aqui o recurso de uma árvore de possibilidades. Então, como é que é a árvore de possibilidades? Eu vou desenhar aqui um esquema para vocês entenderem como é que a gente começa isso, tá bom? Então, imagina o seguinte. Eu vou pegar, deixa eu tirar essa questão um pouco aqui que ela fica ocupando bastante espaço. Então, o que é que eu vou fazer? A palavra original é eroma, é a partir dela que a gente vai modificar todas as outras, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, a gente pode iniciar pela primeira letra do anagrama. Então eu vou colocar aqui, ó, se a primeira letra permanecer o E, a segunda pode ser qual? Bom, a segunda pode ser o R, a segunda pode ser o O, a segunda pode ser o M, ou a segunda pode ser o A. Concordam? A terceira letra, por exemplo, para o R, inclusive, deixa eu até melhorar isso aqui, ó. Vou até melhorar. Vou colocar assim, ó, o O aqui, o M aqui e o A aqui. Se a segunda letra for o R, a terceira pode ser o quê? Bom, para o R, a terceira pode ser o O, pode ser o M e pode ser o A. Se a terceira for o O, a quarta pode ser qual? Pode ser o M ou pode ser o A. E se a quarta for o M, a quinta só pode ser o A. Notem que o que é que aconteceu aqui, ó? Se eu pegar como primeira letra o E, a segunda o R, a terceira o O, a quarta o M e a quinta o A, eu formei a palavra eroma. Agora, se eu fizer assim, ó, primeira o E, segunda o R, terceira o M, e for fazer a partir daí, já não vai dar mais eroma, né? Vai ficar erme alguma coisa, porque o que é que acontece aqui para o M? A quarta letra pode ser o O ou o A. Sendo o O, a quinta vai ser o A. Sendo a quarta letra o A quinta vai ser o O. Então a gente vai formando palavras com isso. Eu vou dar um outro exemplo com uma palavra menor para vocês entenderem qual a lógica do que eu estou fazendo, ok? Depois a gente volta para o eroma. Então vamos lá. Vou fazer com uma palavra menor aqui para a gente entender tudo que eu quero fazer. Então, por exemplo, uma palavrinha pequena. Uva. Uva. Como é que eu faço os anagramas da palavra uva? Então vamos lá. Se eu deixar o U em primeiro lugar, eu posso colocar como segunda letra ou o V ou o A. Se eu deixar o V, a terceira letra é o A. Se eu deixar o A, a terceira letra é o V. Ou seja, eu formei aqui um anagrama que é a própria palavra uva e eu fiz um outro anagrama cuja palavra é o ave. Então eu já tenho dois anagramas, mas note, eu posso fazer diferente. Ao invés de começar com o U, eu posso querer começar com o V. E aí depois do V, qual é a segunda letra? Pode ser o U ou pode ser o A. Se for o U, a terceira letra obrigatoriamente é o A. Se for o A, a terceira letra obrigatoriamente vai ser o U. Ou seja, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho outro anagrama, que é voa, e tenho outro anagrama, que é val. Só aí eu já tenho 4 anagramas da palavra uva. Mas veja que eu não comecei ainda com a letra A. Então vamos fazer o anagrama com a letra A. Primeira letra é a segunda pode ser o V
ou pode ser o U. Se for o V, a terceira é o U. Se for o U, a terceira é o V. E aí o que é que acontece? Eu tenho um anagrama que é AVU e tenho outro anagrama que é AUV. Então, quantos anagramas diferentes eu tenho da palavra uva? Eu tenho 1 aqui, 2 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui e 6 aqui. Então, da palavra uva, eu tenho 6 anagramas diferentes. Isso é o que a gente chama de árvore das possibilidades, tá? Esse esquema aqui é chamado árvore das possibilidades. Mas a gente pode fazer um pouco diferente. E aí eu vou explicar o outro esquema, que é um esquema um pouco diferente e mais econômico em termos de grafia. Eu vou fazer com a palavra uva para a gente entender. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, a palavra uva tem 3 letras, ok? Bom, para preencher a primeira letra, quantas opções eu tenho? Eu tenho o U, eu tenho o V e eu tenho o A. Portanto, eu tenho 3 opções aqui para a primeira letra. Vamos dizer que eu escolhi o V. Então, eu vou tirar o V daqui, ó. Ok? Quantas opções sobraram para a segunda letra? Bom, sobraram o U e o A. Então, eu tenho 2 opções. Vamos dizer que eu usei o A. Quantas opções sobraram para a terceira letra? Só o U. Então, só 1. Se eu multiplicar, eu tenho 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. E são 6 anagramas para a palavra uva. Então, notem que dá o mesmo resultado da árvore das possibilidades, só que de forma mais objetiva, de forma mais simples de ser mostrado. Então, a mesma coisa eu vou fazer para o eroma, ok? Então, vamos lá. Vamos fazer agora para a palavra eroma. E eu vou usar esse mesmo esquema que eu usei agora por último. Então, eroma tem quantas letras, né? Eroma. Tem 5. E eu vou colocar aqui, ó. Eroma. Quantas alternativas eu tenho para a primeira letra? Tenho 5, ó. E-R-O-M-A. Então, eu tenho 5 alternativas. Vamos dizer que eu comecei com a letra A. Então, eu vou tirar o A daqui, ó. Quantas alternativas eu tenho para a segunda letra? 4. Vamos dizer que eu peguei o O. Quantas alternativas eu tenho para a terceira letra? E-R-M. Eu tenho 3. Vamos dizer que eu peguei o M. Quantas alternativas eu tenho para a quarta? 2. E ou R. Então, vamos dizer que eu peguei o E. Quantas alternativas eu tenho para a quinta? Uma alternativa que era o R, né? Então, ó, na hora que eu multiplicar todas as alternativas, vai dar quanto isso aqui? 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3 é 60, 60 vezes 2, 120 anagramas. E por que é que eu falei sobre esse método? Porque imagina, na árvore da possibilidade, a gente desenhar 120 anagramas. Ficaria muito complicado. Então, a árvore das possibilidades é mais para você mostrar quais são os anagramas. E esse método que eu estou fazendo aqui é um método para você mostrar quantos anagramas. E como essa questão pede quantos anagramas, muito melhor esse método, ok? Vamos colocar um outro exemplo para ficar ainda mais claro. Ao ler esse exercício, alguém pode pensar assim, ah, meu Deus, é domingo de manhã, o Luiz não está entendendo muito bem. Ele falou sobre anagrama, agora ele vai falar sobre uma coisa que não tem nada a ver. Vamos ler a questão. Mariana vai a uma festa de casamento hoje. Ao abrir o guarda-roupas, ela percebeu que possui 3 vestidos e 4 sandálias, apropriadas ao evento. Quantas combinações diferentes podem ser feitas com os vestidos e sandálias à disposição de Mariana? Mostre os cálculos. Bom, o que é que esse problema tem a ver com o problema de anagramas que a gente fez lá da palavra eroma? Bom, o que tem a ver, pessoal, é a construção de um todo. Né? Então vamos lá, o que é que eu quero dizer com a construção de um todo? Quando nós formos fazer o anagrama da palavra eroma, cada letra é como se fosse uma etapa de um todo. Ou seja,
Os anagramas eles têm que ter a mesma quantidade de letras que a palavra original. Se a palavra original, eroma, tem 5 letras, então todos os seus anagramas também têm que possuir 5 letras. E eu só acabo de definir um anagrama, por exemplo, essa palavra aqui, ó, aomer, é um dos anagramas dos 120 que eu sou capaz de montar com as letras que formam a palavra eroma. Ou seja, na hora que eu vou colocando cada letra, é como se fosse uma etapa das 5 necessárias para que eu forme um anagrama, ok? Então, para eu saber quantos anagramas eu tenho, eu multiplico o total de possibilidades para cada etapa. Para a primeira letra eu tenho 5 alternativas, para a segunda 4, para a terceira 3, para a quarta 2 alternativas e para a última eu só tenho uma alternativa. Na hora que eu multipliquei isso, eu estou multiplicando a quantidade de alternativas para cada etapa da montagem do anagrama. Pois bem, o que é que isso tem a ver com esse outro problema que trata sobre uma vestimenta para uma festa? Note o seguinte, para que a Mariana se vista de forma adequada para a festa, ela tem que se vestir com um vestido e uma sandália. Então, um vestido e uma sandália. Acontece que quantos vestidos, ou seja, quantas alternativas para vestido a Mariana possui? Ela possui 3 alternativas para vestido. Então eu coloco aqui, ó, 3 alternativas. Ela pegou um deles, tá? Agora, e quantas alternativas para sandália a Mariana possui? 4 alternativas. 4 alternativas. Beleza. Então aqui são os vestidos e aqui são as sandálias. Na hora que ela vestiu um vestido e calçou uma sandália, ou seja, primeira etapa, escolher o vestido. Segunda etapa, escolher a sandália. Na hora que ela multiplicar a quantidade de alternativas de cada etapa, ela tem 12 formas de se vestir de forma diferente. Por exemplo, um vestido azul com uma sandália branca, um vestido azul com uma sandália azul, um vestido azul com uma sandália preta, um vestido azul com uma sandália amarela. Vai ficar meio esquisito, mas vamos dizer que a Mariana, né, tem um outro tipo de moda na cabeça dela. Então, para cada vestido, ela tem 4 alternativas de sandália. Se eu fosse na árvore, seria assim, ó. Imagina assim, ó. Vestido 1, vestido 2, vestido 3, vestido 4. Para o vestido 1, ela tem sandália 1, sandália 2, sandália 3, sandália 4. Para o vestido 2, ela tem quais sandálias? Sandália 1, sandália 2, sandália 3, sandália 4. Para o vestido 3, ela tem quantas alternativas? Sandália 1, sandália 2, sandália 3, sandália 4. Para o vestido 4, da mesma forma. Sandália 1, sandália 2, sandália 3, sandália 4. E aí ela pode escolher entre, ó, aqui eu tenho 4 alternativas de vestimenta, aqui eu tenho mais 4 alternativas de vestimenta, nesse eu tenho mais 4, nesse eu tenho mais 4. Se a gente somar tudo, quantas alternativas diferentes a gente tem? 12 alternativas, que nem eu encontrei por esse outro método que a gente chama princípio fundamental da contagem. Ok? Então, Vitória, espero que você tenha entendido a análise combinatória. No caso aqui, a gente fez uma questão de anagrama e uma outra questão que parece não ser anagrama, porque anagrama trata-se de palavras, mas também tem a ver com um método chamado permutação. Ok? Então, permutação também se resolve dessa forma. Bom, eu espero que todos, inclusive a Vitória, tenham entendido aqui a explicação dessa parte da análise combinatória tão importante no estudo da matemática e na aplicação do dia a dia, obviamente. Um abraço a todos.